porque não faz sentido eu trabalhar com uma marca que só pelo dinheiro. Igual, já recebi proposta de divulgar Tigrinho por R$40 mil. Que honra, gente. O Thiago tá contando isso pela primeira vez na vida. Eu nunca falei isso aqui, né? Em nenhum lugar na internet. Um amigo meu, ele tinha 24 mil seguidores e tá hoje com 370 mil. Uau! Já com vários contratos. Hoje o perfil dele é o maior de elétrica no Brasil. Mas a pergunta é a seguinte: se você perdesse tudo que você tem, o que você faria hoje? Eu faria... Que honra, Thiago Guarnieri, ter você aqui no primeiro episódio, né? Primeiro episódio do Prospera Pod, um podcast que é feito para que as pessoas entendam um pouco sobre a real prosperidade, que a prosperidade não é sobre dinheiro ou sucesso, mas se começa com identidade. Ti, conta uma coisa para mim. Já te conheço há algum tempo, mas eu quero já fazer a pergunta-chave. De onde veio a ideia de, em 2026, final de 2025, você se tornar mentor de cabeleireiras? Conta pra gente. Olha, primeiramente, parabéns por esse podcast. Estou muito feliz. Sou o primeiro convidado, né? Então, assim, me sinto muito lisonjeado por isso. E respondendo a sua pergunta, já são 20 anos, né, de carreira. Então, chegou o momento da gente compartilhar. Então, eu gosto muito de servir, de doar o que eu já aprendi, então chegou o momento de eu compartilhar com os profissionais que estão galgando no início, no meio, ou com alguma dificuldade, e passar esse conhecimento para eles evitarem passar pelo que eu passei, demorar o tempo que eu demorei, e aí, de uma maneira ou outra, encurtar um pouco o caminho. Então, foi aí que esse ano eu realmente desenvolvi minha mentoria para ajudar os profissionais a se qualificar ainda mais no mercado, hoje alcançar novas oportunidades, né, de monetização, que a gente vai falar futuramente hoje ainda. Então, foi isso, basicamente, assim. E quando eu te conheci, você como meu cabeleireiro, a gente faz muito network dentro do salão, né? Você é super acessível, super realmente doador, servidor, que eu acho que servir é um dom de Deus, né? A gente ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Dentro dessa mentoria, né? De tanto você se doar, você se dar para o próximo, dentro dessa mentoria, você colocou algumas pitadinhas de como gerar network, como se posicionar, como precificar o corte, porque quanto mais posicionamento a gente tem, mais caro a gente pode cobrar, porque a gente gera valor. Conta um pouquinho como que é isso, para que quem esteja aqui como cabeleireira, ou cabeleireiro também, você vai atender, acredito que os dois, para que ela possa entender onde vai agregar essa mentoria, porque o que eu vejo? Cabeleireiro sabe técnica, mas não sabe gestão, né? Faz a técnica, pintura, cortes, é sempre especialista em algo. Mas e como que é a sua mentoria no quesito gestão, posicionamento, marketing? Você ensina um pouco de tudo ou você traz só a parte técnica? Não, tem geral, né? Então a gente faz os módulos e eu vou personalizar essa mentoria com cada pessoa. Então, desde a parte técnica, para eu entender até onde essa pessoa está nesse momento, se ela já sabe todos os processos, se ela tem dificuldade com alguma coisa. Também a parte de gestão, porque precisa hoje, para você ser um bom profissional, se destacar no mercado, você precisa gerir bem a sua carreira como um todo, né? Parte de marketing também, como você faz para você crescer hoje, desenvolver na internet, que é muito importante, porque hoje funciona muito boca a boca, nossa cliente nos indica muito pelo nosso trabalho, mas você precisa se desenvolver hoje na internet para você conseguir alcançar novos públicos, trazer uma novidade para o cliente, então isso é muito importante também. E aí tem outras frentes também, que se a pessoa quiser desenvolver os próprios cursos, os próprios produtos, e a gente vai analisar o que a pessoa realmente faz de bom, que ela gosta, que ela ama fazer, e ajudá-la a desenvolver um produto digital, até mesmo uma mentoria futuramente. Então, é uma mentoria completa, personalizada. Ela existe alguns módulos já prontos, mas eu preciso entender o processo daquela pessoa naquele momento para conseguir melhor atendê-la, né? De desenvolver com ela, para que ela consiga ser ainda melhor nesse processo. Isso é ótimo, porque muitas pessoas se sentem perdidas nessa hora. Tem qualidade de atendimento, tem conceito técnico, mas não sabe como crescer e para que lado crescer. E falando em crescimento, Thiago,
quase 1 milhão de seguidores, né? Quando foi que você viralizou ou como você viralizou? Porque hoje, né, Thiago, meu amigo, tá, gente? Thiago, tô indo no seu salão, vou te indicar alguém. E é tão legal, né? Uma pessoa que tem sucesso no trabalho, por causa da sua valorização, do trabalho que você faz. Você tem sucesso no Instagram, é uma pessoa famosa que eu falo assim: meu amigo tem quase 1 milhão de seguidores, é o Ti, o Ti. Conheço a sua família, filhos, esposa, é muito legal isso. Mas quando foi que tudo isso explodiu? Foi do dia pra noite? Como que você chegou a quase 900 mil seguidores? Na verdade, 916. sim, foi luta, viu? Até descobrir a estratégia correta, foi muita tentativa, várias noites sem dormir. E aí, tentando muito, até uma hora que eu descobri realmente o que fez sentido para mim, porque tem muito isso na internet hoje, o que faz sentido para mim, às vezes não faz para outra pessoa e não é o que vai fazer ela estourar, explodir e crescer. Porque tem que rolar aquela coisa de identidade, né? Então, quando eu descobri realmente o que eu gostava de falar e de fazer, eu comecei a criar em excesso. Então, a constância e a quantidade, ela virou exponencial depois de alguns meses. E eu fiz por 3 meses seguidos sem ter resultado nenhum. Só que eu acreditei na estratégia todos os dias. Eu não falhava nunca. Era assim, era 2 a 6 vídeos por dia. Caraca. Todos os dias. E tinha dia que eu estava cansado. Eu gravava vídeo 2, 3 da manhã, que às vezes eu não tinha batido a meta, que o dia foi corrido, mas eu estava lá. Então, assim, eu acredito que para você crescer, se destacar hoje em qualquer coisa que seja, principalmente na internet, você precisa ter constância. E a constância, ela vai mudar o seu jogo uma hora dessa. Então, teve constância, gosta do que você está falando, acertou ali no nicho, teve algum resultado pequeno, aposta naquilo mais e mais e mais e mais. E aí, hoje em dia, você também tem que ficar atento ao que está funcionando, ao que está vindo de novo. Então, tá atento a isso fez com que eu também crescesse muito. Então, eu descobri uma estratégia que eu ensino até na minha mentoria. Ótimo, Né? isso, claro, não desse ouro aqui, não desse ouro porque, essa aqui, né? infelizmente, eu não É posso isso. entregar, né? É isso Mas aí. é Quem muito quiser, já legal. chama o Thiago Guarnieri, vai lá no Instagram, já chama, já marca uma reunião para fechar a mentoria, né, Thiago? É isso Que tem aí. chance de você viralizar também. Com certeza. Eu vou te falar que eu já ajudei empresários aí, ó, eletricista, um amigo meu que foi através de um network que eu conheci, ele tinha 24 mil seguidores e tá hoje com 370 mil, Uau! já com vários contratos. Hoje o perfil dele é o maior de elétrica no Brasil. Olha. Então já tem contratos com várias marcas, está fazendo trabalhos aí, montando equipes. Já é um cara muito bem sucedido, já era, né? E aí o crescimento dele impulsionou ainda mais. Então isso é muito legal. Que independente da sua área, essa estratégia funciona. Mas ela só funciona se você tiver constância. Não adianta você querer aplicar por 1 mês, 2 meses e achar que vai realmente mudar a vida, porque não vai. Mas tenha certeza. Se eu te perguntar hoje, se você fizer uma estratégia todos os dias para daqui a 1 ano a sua vida ser transformada da água para o vinho, você faria ou não faria? Então é sobre isso. Pensa nisso, porque isso pode mudar a sua vida, assim como está mudando a minha. E realmente, esse ano, a minha vida está sendo transformada. Posso dizer que eu estou colhendo o que eu plantei há 2 anos atrás. Que começou lá atrás, né? Há 2 anos, eu comecei a fazer essa estratégia, ou procurar novas estratégias. Aí demorei 1 ano para encontrar essa. Então, assim, foram 1 ano de tentativas, mudando estratégias, até achar o que realmente funcionava para mim. E beleza, descobri e comecei a aplicar. Fiquei 11 meses, eu tinha 8 mil seguidores. Em 11 meses eu bati 900 mil seguidores. Caraca. Então foi um crescimento muito exponencial, assim, né? Teve dia de eu ganhar 17 mil seguidores num dia só. E aí, nossa, meu Instagram bombando. E aí, com isso, né, vieram oportunidades, né? Marcas atrás, publicidade, né? Então, assim, é uma infinidade de coisas. Já
pode comentar? Não, vou deixar Pode, você... pode. E assim, é uma infinidade. Eu ia te perguntar justo isso sobre o quão é importante a gente ter o marketing, a gente ter empresas, né? Quando você explodiu, muita empresa, com certeza, né? Vem cá, principalmente aqui em Sim, Alphaville, que se atua muito em Alphaville, muitas pessoas querem se unir. Uma coisa importante de dizer, o Thiago, ele tem também o ecossistema de network dele, de mentores que ele é mentorado, de clientes do salão, homens e mulheres que são empresários ou empresárias ou até mesmo dona de casa, só que ele faz o quê? Esse ecossistema, essa parte do network é muito importante vocês aprenderem para a gente entender para onde ou para quem eu indico certos produtos ou serviços. E eu vejo que você tem parceiros, tem marcas que te patrocinam já há muito tempo, a gente se conhece, eu acho que foi quando você viralizou, eu dava consultoria de gestão empresarial para uma marca de produtos de cabelo que você também batia o carimbo, né, apoiava, que é uma marca incrível, sim. e eu via que que eu tinha muito acesso, porque a gente meio que nós trabalhávamos juntos, e muitas marcas, o Thiago, ele vai trabalhar com a marca que faz sentido para ele, aquela que não faz, ele retira. E uma coisa interessante, Ti, todas as vezes que você me postava, né, a gente ainda falando de marketing, de Instagram e estratégia, porque muita gente não conhece o básico, né, de uma estratégia. É importante ter constância e eu falo que trabalhar dá trabalho, porque você começa a receber patrocínios no começo, a gente quando, não vou dizer que viraliza, eu não viralizei, eu tenho poucos seguidores no sentido de a marca querer fazer permuta, e a permuta não paga conta, não paga boleto, então, Isso. além de ter um prazo de exclusividade, talvez, de você ter de 3, 6 meses a 1 ano com aquela marca, você tem um contrato financeiro também, porque você está colocando o seu nome com aquela marca, tem que ser uma marca que faça sentido, que seja boa para você. E eu me lembro que a primeira vez que você me postou, nos stories, eu sempre falo, meu amigo Ti tem 40 mil views. Eu me lembro que naquela época, tá? Você me postou e no Instagram bombou tanto que deu 40 mil visualizações a mais em um story meu. Aí eu olhei e falei, nossa, 45 mil views, não tô entendendo. E aí eu fui parar para pensar, ou seja, 5 mil views, beleza, são minhas, mas as 40 são dos seus seguidores. E nem sempre a gente ganha seguidor, porque nem todo seu seguidor vai se identificar com o meu trabalho e Sim. vice-versa, né? E hoje você usa isso nos seus contratos, nas empresas, nas marcas que te patrocinam, que são parceiras suas, você usa a visibilidade, o seu posicionamento, a sua marca, né, num contexto geral, você entende que a gente precisa separar vendas de influencer, de ser um influencer digital. Como que você lida com as marcas que te procuram? Eu sei que muitos são patrocínios de anos já, que você já tem. Como que você lida com isso financeiramente? Porque dá para ter uma grande monetização só de ter 5 ou 10 parceiros que seja, né? Como que funciona isso para você? Se você quiser dar uma palhinha de quanto que você cobra aí, né, para Sim. divulgar. Assim, só para a gente saber quanto que alguém que já está com praticamente 1 milhão de seguidores cobra, né, para falar, olha, vamos fazer um projeto de 3 meses a 6 para eu divulgar, entender a sua marca. E assim, você cobra, mas você não é um vendedor. Você Sim. cria conteúdos. Como que funciona isso para quem está do zero aqui, quem não gosta de internet, para saber e querer viralizar também, para ganhar dinheiro com É, isso, né? é sobre isso. Então, assim, hoje em dia, nesse ano de 2026, tem me proporcionado exatamente o que a Van falou. Empresas me procurando com contratos, e esses contratos, eles já me geram um valor fixo mensal. E isso depende muito da negociação, o que vai ser entregue ali de conteúdo, né? Isso é tudo muito combinado, tudo personalizado, depende do que a empresa precisa, de cada empresa precisa, mas é o que você também comentou, eu não trabalho com qualquer empresa, porque ela precisa ter sinergia com a minha marca, sinergia com o que eu acredito, que não faz sentido eu trabalhar com uma marca que só pelo dinheiro. Igual, já recebi proposta de divulgar Tigrinho por 40 mil reais. É. Mudaria minha vida. Eu não vou ser hipócrita. 40 mil mensal, mais as pessoas que entram e gastam dinheiro na plataforma, eu ia ganhar uma comissão. Enfim, eu rejeitei com toda certeza porque meu coração não aceita. Mas e as empresas são a mesma coisa. Se a empresa vem com um produto que eu não acredito naquele resultado, por mais que ela me pague 10, 20 mil reais mensais, eu não vou conseguir trabalhar, indicar com qualidade, igual eu indico Kerastase. Entendeu? Hoje
Kerastase, meu amor por Kerastase nasceu desde que eu pisei no salão. Vou contar mais para frente sobre isso também. Mas hoje as marcas, elas me procuram, por exemplo, a marca que a gente trabalhou juntos, né? Ela me pagava um contrato de R$ 5.000 mensais, mais as vendas, 30% sobre as vendas que eu fazia dentro do salão. Então, eu tirava em média aí em torno de R$ 15.000, assim, a mais do que eu já fazia lá na minha agenda com o salão. Isso é só uma marca. Então, hoje em dia, eu estou fazendo viagens hoje, né? Então, mudei um pouco o nicho. Como eu gosto muito de viajar, eu comecei a ir para esse nicho de viagens. Então, eu estou proporcionando viagens para minha família, não só para minha família, mas olha que legal, eu estou conseguindo proporcionar para minha mãe e minha sogra ir junto, e elas nunca tiveram essa oportunidade de estar no resort, all inclusive e tal. E eu tô lá e as pessoas, assim, até podem achar que eu tô lá e não tô trabalhando, pagando. Você não paga nada para estar lá, para divulgar. Mas é um trabalho, gente. Vocês têm que entender que é uma profissão. Ser influencer e divulgar é uma responsabilidade muito grande. Se você está disposto a enfrentar isso, entre. Se você não está, acha que é só, vou postar aqui de qualquer jeito. Não é assim. Você tem que ter estratégia, você precisa pensar como que você vai criar e entregar esse conteúdo para gerar um resultado. Tudo bem, a gente não, como influenciador, a gente não tem a obrigação de fazer a venda, mas a gente tem que mostrar aquele conteúdo da melhor maneira, da maneira que o resort precisa, que a marca precisa. Então, tem um script para seguir, que aí a gente vai adaptar da nossa maneira. Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes e, queira ou não, eu estou viajando, mas eu tô com essa responsabilidade. Então, eu tô num ambiente incrível, eu curto, aproveito tudo, mas eu tenho essa responsabilidade comigo. E que é maravilhoso, porque meus filhos estão ali, estão aproveitando 100%, né? Eu que tenho essa responsabilidade e as pessoas olham e falam, nossa, tá só pagando com arroba. E não é, na verdade é um trabalho, né? Então, a gente tem que valorizar isso, porque dá muito trabalho, a Van sabe disso. Inclusive, a Vanessa é minha parceira, assim, parceiraça de me indicar empresas, de pessoas. Então a Van ela tem uma conexão, olha, é uma das pessoas mais bem conectadas que eu conheço. Então a Van já me ajudou muito, com muitas conexões legais que hoje eu tenho dentro do meu ecossistema de empresas. E sou muito grato, obrigado por isso, Van. Você é sensacional. E assim, agora ainda. A Van não para também, é igual eu. A gente faz projetos atrás de projetos, né? Então tá sempre criando algo novo, também com o coração de servir o próximo, tá sempre querendo ajudar. Agora nos bastidores mesmo, ela falou: não, vamos fazer, vou te ajudar, vou fazer isso, vou te indicar. Ela sempre que eu encontro com ela tem isso no coração, acho isso muito legal. Por isso que ela tá onde ela tá também. Isso é muito bacana. Mas se eu tenho uma recomendação para você, se conecte com pessoas que vão fazer você elevar o seu nível, né? Então, você é a média das 5 pessoas que você convive. Essa frase é clichê, mas ela é um fato. Se você está num ambiente que não te eleva, que te diminui, que te puxa para baixo, automaticamente você não vai ter oportunidade. Você precisa de sair desse ambiente de alguma maneira, não sei como, mas desprenda desse ambiente, pague o preço por isso, entendeu? E hoje eu vejo a mentoria como você desprender desse ambiente. Você não vai, às vezes, ter o acesso gratuito, de primeira, você precisa gerar um valor aquilo primeiro. E você precisa pagar esse acesso, porque as pessoas que vão estar dentro dessa mentoria também pagaram esse acesso. Vamos colocar aqui que é R$ 10.000, que é um valor básico, assim, barato, né? Para início, assim, para você ter um acompanhamento com alguém que já chegou onde você quer chegar, que vai economizar tempo e dinheiro, porque você não vai precisar ficar gastando com outras estratégias e você vai direto ao ponto, essa pessoa vai direcionar você e você vai chegar mais rápido e com menor investimento. Então, lá dentro também tem pessoas que investiram aquilo, já são pessoas para você se conectar que também têm uma mentalidade que investiram esse dinheiro. Então, já mudou um pouco o seu ambiente. Diferente das vezes onde você estava, que seu próprio amigo, seu familiar, te falava, não, você não vai chegar lá, você não vai conseguir. Então,
você precisa desprender disso, porque enquanto você não desprender, infelizmente, as coisas tendem a ficar do jeito que está na sua vida. Então, para você se destacar e decolar, você realmente precisa se conectar com pessoas de valor, assim como a Vanessa, né? O Então, ambiente muda muito, né? demais. É, anualmente eu investia de 500 a R$ 1.000. Olha só, quando a gente empreende, né? A gente não tem condição, então a gente faz como dá. Eu investia muito em livros, o que eu me tornei hoje veio de muitos livros de autoajuda. Depois eu investia de 500 a R$ 1.000 por ano para ter um curso, algo que eu pudesse uma vez ao ano. E hoje eu invisto mais de R$ 40.000 ao ano. E assim, precisa? Eu acho que sim, justamente por causa da ambiência. Porque se você está num local, numa mentoria, com pessoas que pagaram 40 mil, que pagaram 80 mil, elas estão em níveis iguais ao seu ou maior, né? Isso. Procurando. E tem aquela que está apertadinha, faz em 10, 12, né? Eu Uhum. procuro pensar assim: um MBA, né? Uma faculdade, quanto custa dentro do 4 ou 5 anos? Então, é a gente investir na nossa carreira, é muito importante isso. E o que você falou tem tudo a ver. Conforme você vai mudando de contatos, de locais, de ambiência, você vai crescendo. Eu cansei de ser a melhor da mesa. Nas mesas que eu ia, eu falava, eu dava conselhos, dicas e todo mundo crescia. E aí eu percebi que eu era a maior da mesa. E aí fui entendendo, não, eu preciso ter pequenininha, eu preciso estar na mesa de gente É grande, isso né? Para eu aí. aprender mais. Tiago, e como foi o passado do Tiago, a infância? Você tinha crenças, né? Você chegou a fazer uma faculdade? Como que foi a sua vida, a sua relação, talvez, é, como menino Tiago, adolescente Tiago? Você foi alguém que deu trabalho para sua mãe? Olha, foi uma história longa, mas eu vou resumir aqui. Vou voltar lá atrás, o Thiago com 12 anos, vai, vamos voltar. O Thiago adolescente. Era aquele adolescente rebelde. Eu sempre tive tudo, graças a Deus, assim, eu morei numa casa que meus pais eram deles, era casa própria. Mas o lar que eu morava, tenho três irmãos, dois irmãos, sou caçula. Minha família, ela, sim, meu pai tem 74, minha mãe 77, meu irmão 56 e minha irmã 47. Então eu sou o caçula, eu vim assim, raspinha do tacho. E eu cheguei num lar que, apesar de eu ter tudo ali, o conforto de uma casa boa e tal, era um lar com muitas brigas, traições. Meu pai, infelizmente, traía muito minha mãe, a gente sabia, e a família toda sabia, minha mãe, e ela aceitava isso. Eu fui entender só lá na frente que isso me gerou vários bloqueios. Então, na adolescência, acabei me rebelando, e aí, quando tinha 16 anos, eu comecei a usar droga. E aí, no caso, experimentei a maconha e, através de influência, por isso que eu falo, a influência, ela é importante ou não. Ela pode te elevar ou destruir. E naquele momento eu estava sendo destruído, só que eu não entendia. E aí você é adolescente, você vai no embalo e más companhias. Acabei que comecei a fumar maconha. E isso perdurou por 15 anos da minha vida. Caramba. Eu fumei maconha e experimentei outras drogas também. Ao menos aí uns 6, 7 tipos de drogas diferentes. Algumas até pesadas mesmo. Nunca falei isso em nenhum lugar, mas faz parte da minha história. Eu superei, graças a Deus mesmo, porque Deus mudou a minha história. E só quando eu realmente me doei 100% para Deus, Deus veio e fez a obra na minha vida, não só na minha, mas na minha família, porque é, assim, minha esposa, ela é uma guerreira demais, assim, eu vou contar um pouco mais da minha família. Hoje, nossa, eu amo demais a minha esposa, porque ela me conhece do tempo sombrio, do tempo que eu não tinha nada, do tempo que eu usava drogas, e mesmo assim ela estava comigo. Então, ela é uma pessoa muito importante na minha vida. Se hoje eu sou quem eu sou, é por conta dela. Então, sou muito grato, sabe? Até me emociono aqui. Lindo, né? E eu a conheço pessoalmente, ela é uma querida, É, uma humildade em pessoa, né? E cuida muito bem dos meninos, né? nossa, demais, São os Então, tesouros. a gente tá junto já há 15 anos, né?
E a gente tem 2 filhos juntos, o Gustavo, vai fazer 13 agora, dia 10 de abril, e o Gabriel, que completou 3 anos. E a Mel, né, nossa cachorrinha a filhinha de 4 patas. E ela, assim, minha família é minha base hoje, né? Então eu saí de casa, eu tinha 23 anos, que ela ficou grávida, ela engravidou do Gustavo, ela tinha 18, então a gente casou, já com 1 ano e 9 meses ela engravidou e eu resolvi, falei, não, vamos casar, eu mesmo tomei atitude, porque eu queria criar meu filho, e aí a gente teve um começo bem conturbado, assim, morei com a minha sogra de aluguel, então era brigas e brigas, porque era tudo novo pra gente, muito novos, não tinha nada, começando no trabalho, nessa época eu era assistente, estava virando profissional, isso há uns anos atrás, há 15 anos atrás, e foi um momento assim de muita dificuldade. Então comecei realmente do zero, do zero, zero. Mas eu acredito que essa questão, voltando à parte das drogas aqui, falando da família, eu até indico quem está passando por algum momento desse, fragilidade, de más escolhas. Isso eu fui entender lá na frente, que foram há 3 anos atrás, que eu também, por um network que graças a Deus eu me conectei aqui, a pessoa me indicou um evento de 3 dias de autoconhecimento, que realmente mudou minha vida. Ali eu consegui entender o porquê desses bloqueios, o porquê que eu usava droga, por que minha família era daquele jeito. E eu quebrei um ciclo geracional ali, para eu não passar esse ciclo para minha família, para os meus filhos. Então, a minha família, ela veio dos meus avós, então os meus pais também sofreram dos avós, dos meus avós, dos pais, eles não tiveram culpa, eles deram o melhor que eles podiam no momento. Então, mas quando o meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 16 anos. E aí acabou que meu mundo meio desabou, assim, fiquei meio sozinho, com a só referência da minha mãe em casa. E meu pai, que era a visão de herói, ele foi embora, entendeu? Então, ali para mim, aí eu fiquei mais fácil de entrar em algo errado. Foi o que aconteceu de eu entrar nas drogas. E eu permanecia naquilo porque para mim era um alívio, era uma forma de válvula de escape que eu tinha. Eu trabalhava normalmente, levava todo mundo assim ao meu redor, sabia. Mas, queira ou não, tem uma energia muito pesada por trás disso. Espiritualmente, Espiritualmente é horrível. Nós que somos cristãos, a gente sabe é espírito, né? É isso. Opressor, obsessor. Nossa, tá era ali. horrível. Me dominava e eu não entendia. Então, e eu não prosperava. Eu não conseguia sair do lugar por conta daquilo. E aí, ó, pra você ter noção, olha que loucura. Eu cheguei a fumar maconha e ir pra igreja. Olha, nada a ver, né? Olha isso. Olha que loucura. Então eu tava tentando ao mesmo tempo me libertar, mas eu não conseguia. Te puxava, a energia me puxava. E automaticamente a energia também se conecta com pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então você está com pessoas que também utilizam, que estão com a mente afetada, que não vão crescer e você também não vai crescer. Então chegou um momento que eu falei, não, chega, não quero mais. O estopim, eu fumava cigarro também, e só eu na minha família fumava. E aí chegou um momento que foi, nossa, muito doloroso para mim. Eu estava na casa do meu pai, a gente tinha almoçado, e eu fui fumar um cigarro meio longe, e aí meu filho era pequenininho, o Gustavo, ele veio perto de mim. Eu falei, não, filho, vai para lá, o pai tá fazendo coisa errada. Nossa. Aí, beleza. Aí adianta eu falar, sendo que o exemplo é o que você faz, não o que você fala. Então, aí beleza, passou, ele saiu, e aquele cheiro horrível de cigarro, né? Beleza, aí depois de um tempo, todo mundo em silêncio, aí ele estufou o peito assim, ó. Quando eu crescer, eu quero fumar igual o papai. Nossa, foi desse jeito. Que coisa forte. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Uau. Deus usa as crianças. O que eu tô fazendo na minha vida? E mesmo assim, eu ainda fui cabeça dura e demorei para parar um pouco ainda. Esse foi um ponto que eu nunca vou esquecer na minha vida. Mas aí depois de uns 2 anos ainda, eu realmente falei, não, chega, não vou dar um basta, muita briga dentro de casa, minha esposa
sempre tentando, não, meu, você não precisa disso e tal, e eu tentando, não, mas é isso, para mim é bom, eu faço isso, a minha mente funciona melhor, tentando gerar desculpa em cima disso. E ela sempre ali, guerreira, me apoiando, mesmo assim, muita briga, porque ela nunca aceitou, e ela aceitava, assim, ficar comigo, mas ela nunca gostou disso, ela sempre falou para eu parar, e quando, de um dia para noite, eu já me conectando com Deus, com pessoas melhores, procurando grupos de network aqui, resolvi parar. Eu peguei meio maço de cigarro lá que eu tinha, doei para uma pessoa que fumava lá no salão, joguei fora alguns restinhos de maconha lá que eu tinha, kit. Eu realmente falei, não quero mais isso para mim, para minha vida. Vou cuidar de mim, vou cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. E realmente larguei tudo, nunca mais usei, já tem quase 5 anos aí que eu me libertei de todos esses vícios. O álcool também, eu bebia, também não bebo mais. Então, tudo isso graças a Deus e a pessoas boas, minha esposa que sempre acreditou em mim, que sempre me incentivou a que eu poderia ser melhor, que eu poderia não precisar disso. E foi aí que eu me batizei também, entreguei minha vida realmente para Jesus, para Deus. Isso mudou minha história. Então foi o início de uma mudança interna, e quando você muda internamente, nada mais te segura, entendeu? E eu comecei a entender que eu precisava dessa mudança interna, quebrar ciclos, quebrar crenças, que você vem de uma crença, não tem jeito. Sua família ela implantou em você naturalmente uma crença. Às vezes é uma crença de, o dinheiro não dá em árvore, o dinheiro não é fácil, coisas desse tipo, que inconscientemente sua mãe fala, sem pensar, ou sua mãe, seu pai, sua família, que cai sobre você. E aí isso faz com que você não prospere. Então eu entendi nesse evento que eu fui, que o poder da nossa mente ele é muito, muito real e importante. Foi aí que eu consegui quebrar esse ciclo, e graças a Deus aí só tenho crescido aí depois desses anos, e só graças a Deus mesmo. Toda glória e honra a Ele. Que forte, né? E que honra, gente. O Thiago tá contando isso pela primeira vez na vida, Eu nunca porque falei isso aqui, né? Em nenhum lugar na internet. você faz internet, podcasts, televisões, né, programas, e é muito legal porque o objetivo aqui é a gente falar realmente o quanto Deus transformou a vida das empresárias, dos mentores, mentoras que vão passar por aqui. Então, obrigada pela confiança, por abrir, Que né, isso. por rasgar o verbo aqui. E eu acredito, né, Thiago, que a maior dor que o ser humano tem é estar ligado ao propósito. Então, eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas que aqui em Alphaville, né, a gente sabe que todo mundo vive em coquetéis, eu bebo socialmente, só que não, eu conheço muitas pessoas que falam, eu só bebo de sábado, só de final de semana, só que no final de semana não é uma taça, né, são litros e litros de chopp, enfim, isso realmente acaba com a vida das pessoas. E o que você mostra, o que você trouxe hoje, é muito do que eu falo, né, depois que eu tive burnout, eu entendi que eu era vazia. Eu já acordava me doando para todo mundo, né? Eu acordava batendo cartão, né? Nem precisava, né? A gente que é autônomo, então eu acordava batendo cartão, tendo que sanar todas as mensagens, os problemas, resolver coisas para as pessoas que estavam ali no meu celular, e eu não me preocupava em orar, não me preocupava em talvez tomar um café decente, né? Uhum. E eu entendi, hoje eu falo muito dos 3 pilares da prosperidade, que é emocional, espiritual espiritual, emocional e físico. Se você tiver forte no espiritual, o emocional tá junto. Então, se você fizer uma leitura bíblica todos os dias, ou 4, 5 vezes por semana que seja, se você buscar estar dentro da igreja, eu vejo que muitas pessoas falam, mas a igreja, não precisa estar dentro da igreja, porque muita gente erra. Todo mundo erra, Todo né? mundo, Nós somos sem seres humanos. dúvidas. E eu costumo dizer, a igreja ela é um quartel-general para a gente buscar armas. A gente vai lá, seja qual dia da semana, 2, 3 vezes, a gente se enche de Deus, a gente busca armas para guerrear a semana inteira. Então, você viu quando você comentou que você usou a maconha e foi para a igreja. A alma clama, né? Então, a Sim. alma estava clamando, e eu conheço pessoas que também falavam, Van, eu ia para a igreja, saía da igreja, passava no bar. Eu tenho um parente que Deus libertou, curou também do vício do álcool, e ele falava, eu ia para a igreja, saía da igreja, eu tomava um tiquinho
e já acabava com a vida o resto da semana. Então, é a gente realmente se pegar com Deus, porque quanto mais forte espiritualmente a gente tá, o emocional fica inabalável, que é o que você está passando hoje, né? Hoje Sim, você entende as crenças, você entende o quão seus pais fizeram, foi o máximo que eles deram, né? sim. E hoje, que recado você daria para aquelas, a gente vai, tem muitas cabeleireiras aqui que vão assistir Thiago, homens também, cabeleireiros, que recado você daria para alguém que hoje está perdido, né? Até eu digo assim, as mães, os parentes de alguém que está viciado, que está nessa ambiência fechada, que dica você daria para o parente desta pessoa? Porque eles são os que mais sofrem, né? O viciado sofre, mas os parentes estão ali tentando ajudar e às vezes nem sempre conseguem. Como que foi isso? Né? A sua mãe te ajudava, eles meio que passavam um pano e falavam, ah, não tem jeito. Como que era nessa parte? A família, ela aceitou, assim, aceitou, né? Ela não forçava muito em ajudar também. Ela meio que vigiava. Eu percebia que tinha, eles olhavam ali o que estava acontecendo e tal, mas realmente não teve. Eu também não dei muito trabalho em relação a isso. Eu não fui muito profundo, assim, sabe? Eu tinha esse controle, queira ou não. A gente acha que tem um controle, mas é para você realmente não se perder total, igual aconteceu com quem me apresentou, que é meu primo. Nossa, Aconteceu e meu primo, infelizmente, ele tá numa situação dark, hoje ele mora na rua, olha aqui. então tá já na pedra, infelizmente a família dele já internou mais de 10 vezes. Então, assim, é triste, entendeu? Já chegou a roubar a casa da própria família várias vezes e tal. Então, isso é terrível. Então, isso é totalmente espiritual. Eu vejo hoje a droga como algo muito espiritual. E que se a família tiver algo, se você tem algum parente ou está passando por isso, você precisa realmente trabalhar o espiritual. E o espiritual se trabalha com oração. Oração, jejum, entrega a Deus ali, leitura, busca. É a maneira que você vai guerrear algo que você não enxerga. Porque o que você enxerga, o que você faz, é só um reflexo do que está dentro da sua mente. E o que está dentro da sua mente, ela tem que ser batalhada através do espiritual ali, da oração, da fé. Porque a fé é algo que a gente não enxerga, mas que a gente tem dentro de nós com força e que faz aquilo se materializar no mundo externo, para qualquer pessoa, para nós ou para outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, eu tenho certeza que minha esposa orou muito por mim, outras pessoas da minha família também. E isso é o que faz realmente libertar. Ajuda física, química, existe, que são os tratamentos e tal. A gente sabe que tem pessoas que já estão nesse nível e precisa disso também. Não foi meu caso, graças a Deus. O meu acho que foi mais a questão espiritual que eu sentia que estava precisando e deu tudo certo. Então, se deu certo para mim, pode dar para qualquer pessoa, porque Deus restaura o improvável. Eu era o improvável. A minha própria família, parentes, eu era o patinho feio da família, eles não me levavam nos lugares, iam todos os primos e eles me excluíam. É, falavam que eu ia ser um zero à esquerda, que eu não ia ser ninguém. E aí aquilo ficava dentro de mim quando eu era adolescente, eu sofria muito com isso, chorava muito. E eu não entendia por que aquilo me travava. Mas quando eu percebi que eu não precisava da aprovação de ninguém, eu precisava da aprovação de Deus. Só Deus me criou perfeito, com a mais semelhança dele. Então eu sou perfeito para Deus. Então eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que provar para Deus que eu estou seguindo o que Ele quer para minha vida. Então, a partir desse momento que eu entendi isso, entreguei realmente minha vida para Ele e os meus atos, minhas doações que eu falo é de atos mesmo, né? Tem até o projeto da TG, TG que é, transforma. nossa, esse projeto é do coração, é incrível demais. Depois a gente vai falar mais. Mas é isso. Então, a oração, ela tem o poder de cura. E quanto mais você entrega a sua vida para Deus, melhor as coisas andam na sua vida. É isso. Olha, é um resumo transformador, impactante
E assim, se você assistiu até aqui, já corre, envia esse vídeo, manda aqui, ó, pra galera, ajuda a gente a propagar cada vez mais essa bênção, esse direcionamento na vida de quem precisa. E o TG Transforma, Thiago Guarnieri Transforma, que é um show, eu amo, né? Parece programa de TV, mas está lá no Instagram do Thiago. De onde surgiu a ideia de você lançar o TG Transforma? Nossa, esse projeto é realmente do coração, assim, e surgiu com a forma de servir mesmo. Então, analisando, né, alguns vídeos, eu me inspirei na internet, que é aquilo, né, eu peguei inspirações de pessoas que estavam fazendo, não veio exatamente de mim, mas eu adaptei em um formato que existia. Eu falei, nossa, que legal, eu vou fazer isso, só que de uma maneira diferente. E aí coloquei a minha pitadinha ali, de amor, de carinho, e aí surgiu o TG Transforma. O TG Transforma, resumidamente, é um quadro onde eu saio na rua ou recebo um e-mail ou uma indicação de alguém que está realmente precisando demais de uma transformação, de um dia de beleza, de um dia de cuidado. E aí a gente transforma realmente o dia daquela pessoa. E eu sempre falo, não é sobre cabelo. Cabelo é só o meio, é só o que me levou a gerar isso. E é um dia tão especial, eu faria só isso da minha vida, de verdade. Eu faria um mês inteiro de TG Transforma, porque tem tanta gente precisando de cuidado, de carinho. São cada história impactante, inclusive vai sair uma em breve, então fica ligado no Instagram, que em breve vai sair uma história, a história da Liliane, que é uma mãe atípica de 4 filhos, ela descobriu um câncer recentemente, então assim, tá passando um perrengue, o marido abandonou, então são histórias nesse nível, de pessoas que estão com esse tipo de dificuldade. Para você ter ideia, eu saio do episódio tão realizado, mas eu choro depois, porque eu vejo o quanto minha vida é perfeita. O quanto a gente... Eu reclamo às vezes da vida por algo que é tão inútil naquele momento, que para mim parece uma tempestade, mas perto de o que as pessoas estão passando, não é nada. Então eu aprendo muito a dar valor na minha vida, nas coisas, nas situações, com essas histórias, né? Além de poder agregar essa parte do dom que Deus me deu, que é transformar o cabelo da pessoa, o dia dela, dar uma palavra de conforto, né? Como um conselheiro ali. E surgiram vários parceiros querendo fazer parte desse projeto, que é um projeto lindo, né? Você vai acompanhar aí depois. E foi algo realmente assim, nada é combinado, os parceiros vêm realmente querendo doar o seu melhor. A gente, claro, analisa para ver se tem sinergia com o projeto, mas vem realmente, Deus está fazendo algo grandioso no TG Transforma. Então hoje são mais de 10 parceiros que participam, cada um doando algo melhor. Meu, o dia da pessoa assim fica incrível. Ela ganha roupa, look completo. Tem a Estela, que é a nossa personal stylist, que faz uma coloração pessoal, veste a pessoa. Parece um programa de TV mesmo. Dia de princesa. Dia de princesa. Ganha joia, né? A Majores, nossa Isso. parceira. É incrível, gente. Então, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, já tem 6 ou 7 episódios e tá saindo mais um em breve. E é só o começo, um por mês aí no mínimo, e quero aumentar esse número ainda. Então, se você quer ser parceiro, parceira, se você tem uma marca que faça sentido para transformar, para agregar o dia de alguém que precise, entra lá no Instagram do Thiago para que você possa também ofertar e eles vão fazer uma curadoria para que você possa também estar dentro desse quadro. E aí, a pergunta que não quer calar, tá acabando o nosso podcast. Primeiro, até que eu me saí bem? Será que eu Mas me saí já, bem, gente? nossa, o papo tá tão fluido aqui, tão bom. Muito gostoso. Confesso que eu estava assim, meu Deus, ansiosa, animada, né? Como vai funcionar? Nossa, Mas foi ótimo. muito tranquilo, Que você isso? conduziu muito bem. E aí, para marcar esse podcast, eu quero sempre deixar uma pergunta muito forte para todos os convidados que passarem por aqui. Porque quem está assistindo, muitas vezes, é como você falou, do TG Transforma. Nós vivemos uma vida que
eu não vou dizer que é de luxo, mas você tem uma casa bonita, um apartamento arrumado, você tem cortina, você tem box. Muitas pessoas, né? Eu vou em muitas casas, eu faço algumas visitas em outros trabalhos que eu faço também da igreja, e a gente sabe que tem pessoas que a parede é mofada, ela não pinta, tem pessoas que não tem guarda-roupa, não tem cama, e às vezes ela está assistindo. O podcast foi até ela e ela fala: mas o Thiago tem sucesso, a Vanessa também. Mas para ter sucesso, Thiago deu ouro já. Se você entrou aqui agora, volta lá, assiste o podcast todo de novo para você entender. Mas a pergunta é a seguinte: Thiago, se hoje você perdesse tudo que você tem, fama, carros, negócios, emprego, o seu Instagram sumisse, você permanece com seus filhos aí. Mas se você perdesse tudo que você tem, o que você faria hoje? Eu faria exatamente tudo que eu fiz no passado de novo. Começaria de novo, do zero, muito melhor preparado e, principalmente, eu colocaria Deus na frente de tudo que eu fosse criar, tudo que eu pensasse em fazer que aquilo evoluísse, eu primeiro faria uma reunião ali com Deus, colocaria Ele nas minhas orações ali: Deus, e agora? É isso ou não é? Porque às vezes aparecem oportunidades na nossa vida que estão vestidas de algo bom, mas se Deus não der a permissão, não entre. E então coloque Deus na frente sempre, porque Deus tem as melhores estratégias para a sua vida. Assim como Ele fez com que eu enxergasse o meu verdadeiro potencial, meu dom, que estava apagado através de pessoas que fizeram eu enxergar que eu não era capaz, que me colocaram sombra, mas que Deus realmente trouxe o brilho, o sol para iluminar as minhas ideias, me trazer as estratégias certas para que eu realmente fosse dia após dia, porque também não é de uma hora para outra, é dia após dia. E Ele colocou eu aonde eu estou agora. E assim, eu sei que é só o começo. Então, tem um caminho incrível ainda para seguir pela frente. Mas eu faria exatamente igual eu fiz no passado. Eu começaria do zero, com humildade, colocaria Deus na frente e abriria uma rede social nova. Você falou do Instagram, porque hoje em dia não tem jeito, gente. Você precisa ter uma rede social. Comece do zero, poste os vídeos. É que os vídeos, da maneira que eu faria, é a estratégia que eu tenho, né? Ó, peraí, ó. Eu sei alguns, tá? O Thiago já me contou. Há um ano atrás ele já me contou. E tem que fazer, né, Thiago? Não tem jeito, entendeu? Assim, e em paralelo com essa estratégia, também colocaria a minha ideia, meus vídeos, minhas inspirações, meus momentos. Porque não adianta você ser um robô na rede social. Ninguém quer um robô. Já tem muito IA aí na vida hoje na rede social. Então você precisa ser você mesmo. Então não adianta você ser uma cópia de outra pessoa. Pegue uma inspiração, mas seja você. Porque as outras já existem. Então coloque a sua ideia no mundo. Não tenha medo de falar o que você pensa. Depois que eu também desprendi disso, de falar, mas o que as pessoas vão achar sobre isso que eu estou falando ou pensando? Eu vou fazer uma reflexão com você aqui. Pensa, tá bom comigo? Quando você vai tirar uma foto com uma galera, tem uma galera, você vai tirar uma fotografia, beleza? Aí você, deixa eu ver. Em quem você dá o zoom primeiro? Essa é a pergunta para você pensar. Você vai dar o zoom em você. Você não vai ficar olhando o outro, toda a galera. Você vai olhar você. Então, você está preocupado com você. Ninguém mais está olhando o que você vai fazer ou está pensando, o que você está falando. Pode ficar tranquila, tá bom? Depois que eu entendi isso, eu falei, quer saber? Eu vou gravar, vou falar o que eu quiser. E eu vou expor o que eu penso, e as coisas começaram a fluir, porque aí você tem uma conexão genuína com o público, porque as pessoas vão se chegar até você pela maneira que você pensa e se expressa. Então, é isso, seja você. E é entretenimento. Eu falei, filha, peguei uma dica, né? Que eu sou 40 a mais, a minha filha é jovem, tem metade da minha idade. Ela falou, mãe, você não vai gravar um podcast com máscara, né? Eu falei, como assim? Mãe, não seja apresentadora de TV. Bate papo, conversa, se errar, dê risada do erro. Isso aí. Ela falou, hoje a moda é você ser livre, é você ter
esse conceito de estar tudo certo, é normal, é erro, é entretenimento, é diversão, que é o que o público quer ver, né? Todo mundo erra, né? É. Então é isso. É Tire sobre as isso. máscaras. Tiago, olha, muito obrigada por toda essa doação, por esse conteúdo, por aceitar estar no primeiro Nossa, Próspera Pod, tô para a gente feliz. ajudar. E porque um homem, né? Eu falei, eu preciso escolher alguém que entenda do mundo feminino, né? Das dores da mulher dentro do salão e tal. E, na verdade, Deus direcionou para a gente contar a sua história. Isso que você abriu, né? Agradeço demais. Eu até perguntei, será que a sua esposa vai brigar, né? De você abrir. Então, assim, muito obrigada a vocês dois. Abraço nos meninos. E que Obrigado. Deus possa abençoar, que você seja uma voz que não fique só no Brasil, mas que a sua Amém. voz, né, a sua bênção, tudo que Deus tem te dado, Deus tem te dado autoridade, porque você tem autoridade para falar muitas mais vezes sobre tudo isso que você passou e para abençoar mais vidas aí ao redor do mundo. Muito Amém. obrigada e até o próximo podcast, que você vai vir outras vezes também. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer demais por essa oportunidade, né, de contar um pouco mais da minha história. Quero de novo te parabenizar e também por ser o primeiro convidado. Estou muito feliz, de verdade mesmo. Em meio a tantas pessoas você me escolher. Então eu fico feliz demais por isso. É assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Desejo que você prospere Amém. muito com o seu novo empreendimento, que é o podcast. E conta sempre comigo, sempre que precisar, sabe que a gente é parceiro. Pode contar Obrigada. comigo sempre, tá bom? Obrigada por tudo. Obrigado, espero que o público tenha gostado. Amamos. E ó, já vou pedir, deixa o like aí, já compartilha esse podcast, que foi um papo muito legal com alguém. Já fica de olho nos próximos, já se inscreve no canal também da Van, que vai vir muita ideia muito legal, muitos convidados incríveis aí para vocês, ó, prosperarem de verdade. Então, é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. E aí, gente, não deixe de seguir o Thiago. O Instagram dele é @tguarnieri. O meu Instagram, para você que tá chegando por aqui e não me conhece, é Vanessa_MotaB. E a gente tem também o Instagram do podcast, que é ProsperaPod_. E se você ficou interessado em fazer algum anúncio aqui no podcast, em estar participando do podcast, contando a sua história e abençoando vidas, falando da palavra de Deus, entre em contato que a produção vai conversar com você e agendar uma data para que você possa estar aqui também abrindo a sua voz ao mundo. Muito obrigada. Isso aí.